Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho de Jesus? Glória a Deus. Vamos falar de coisa boa? Falar de coisa boa é falar de Jesus, né? Tudo que é bom, tudo que se fala de bom tem que terminar em Deus, ou no começo, ou no meio, ou no fim, né? Porque diz a Bíblia que Deus é bom. E eu já vou começar a profetizar aqui. Talvez ultimamente você tenha pensado, mas Deus está sendo tão contrário a mim, mas Deus parece que me deu as costas. Deus parece que está paralelo a mim. Deus não está paralelo a você. Deus está com você, porque Deus é bom. A misericórdia dele não é curta igual a nossa. A misericórdia dele dura para sempre. As misericórdias do Senhor não têm fim. Você acha que a misericórdia de Deus acabou para a tua vida? De forma nenhuma, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. Ela dura para sempre. Então Deus é bom. Bom dia para todos. A Caetano, sou de Chaporã, Deus abençoe. Olha, tem pessoas de Chaporã acompanhando a gente. Deus abençoe vocês aí. Em nome de Jesus. Saudade de todos vocês. Da última vez estava a Marta Lanza ouvindo a gente também. A família Lanza é uma bênção de Deus. E todos que estão participando da live aí, que estão fazendo comentário, estão pedindo oração. Quando chega meia-noite daqui, a gente coloca em oração. Né? E algumas pessoas eu até estou conversando depois no direct lá do Facebook ou agora do Instagram, respondendo quem pede oração ou quem fala alguma coisa, né? Às vezes eu não respondo na hora, que às vezes eu posso estar no trabalho, mas depois eu respondo e está sendo uma bênção para mim, irmãos. Está sendo uma bênção para mim essas lives, porque a gente ouvindo às vezes as pessoas, ouvindo os problemas delas e conversando e respondendo, e Deus abençoe daqui, Pai do Senhor dali, Deus abençoe de lá, e eu creio daqui, eu creio de lá, se torna até um vínculo de amizade. Então é uma coisa bem legal mesmo, né? Eu já vou começar a palavra no nome de Jesus. O tema de hoje é objetividade. Parece que é uma palavra difícil, mas eu não encontrei outra, viu? Não encontrei outra mais fácil. Foi isso que veio na mente. E o que vem na mente a gente tem que passar, né? Que é do Senhor. Objetividade unânime em um propósito com Deus. Nós vamos falar sobre esse tema aqui hoje. É uma coisa muito interessante. São assuntos que movem o céu. São assuntos que movem o céu ao nosso favor. Mesmo que se trata de coisas espirituais, tem que ser organizado. Sabia disso? Ah, Deus entende. Deus entende. Como é coisa espiritual, faço de qualquer jeito. Não. O céu, ele é muito organizado. E Deus, ele quer que nós deixemos para ele uma clareza, você entende? Porque enquanto houver dúvida ou enquanto não houver uma clareza da nossa parte em relação aos propósitos de Deus, fica parado, fica paralisado. Então, Deus requer de nós clareza nos nossos propósitos. Então, essa clareza é o que eu estou dizendo aqui, objetividade. O que é você ter um objetivo? É você ser claro naquilo que você quer. É você ter certeza para onde você está indo e o que você quer. É você ter certeza. Objetividade é você ter a certeza do caminho que você está indo. Ou do propósito que você está tendo. No caso, são propósitos com Deus. Objetividade unânime em um propósito com Deus. Então, para você ter um propósito com Deus, é preciso você ter objetividade. Então, se você tem um propósito, você tem que estar certo deste propósito. Você tem que mostrar clareza para o mundo espiritual que é isso que você quer. Enquanto você estiver indeciso, enquanto houver confusões
enquanto você tiver induzido, porque alguma coisa te induziu, não foi você que quis, entendeu? Não foi o teu coração que teve a certeza daquilo, mas alguém te induz a entrar em um propósito. Peraí, esse propósito é seu? Ou esse propósito é de alguém que está te induzindo? Porque se é alguém que está te induzindo e você está sendo induzido pelas pessoas, mas é uma coisa que o teu coração não tem certeza, isso não é ter objetividade diante do Senhor. Irmãos, esses dias eu andei descobrindo que existe até oração que a gente faz a Deus, que essas orações não é nem o nosso coração que quer. É porque a gente escuta tantos outros falar que a gente acaba entrando no propósito do que os outros estão falando e a gente acha que aquilo é tão certo que a gente passa por cima da nossa vontade e até ora a Deus a esse propósito. Mas é um propósito que não está no teu coração. Não é o que você quer. É porque foi induzido. Então, enquanto não tiver clareza, enquanto você não tiver objetividade no teu propósito, as coisas não acontecem. Só que aí existe outro fator. Objetividade unânime, que é o que eu também quero falar. Quero falar da objetividade no seu propósito com Deus. Quero falar na objetividade unânime em um propósito, porque às vezes o propósito está sendo proposto pela igreja que você congrega, no caso. Vamos supor que você visita uma igreja, vamos supor que você vai visitar um evento numa igreja, ou que você entrou no propósito da sua própria igreja, e lá eles estão em um propósito. Para que Deus atenda esse propósito em conjunto, é preciso todos estarem unânimes. O que é unânime? Com a concordância de todos. Com a ministração no mesmo sentido. Com os louvores no mesmo sentido. Com o teu coração no mesmo sentido. E aí este propósito que está sendo exposto por um ministério, por uma igreja, esse propósito será atendido se ele tiver ele vai ser exposto com clareza a Deus de uma forma unânime. Ou seja, todos ali estão no mesmo propósito, todos ali estão unânimes, em concordância daquilo, nada está indo ao contrário, mas tudo está indo a favor. Fica bem claro a Deus no mundo espiritual, e aí o que acontece? As coisas passam a acontecer. As coisas passam a acontecer. Então, é um tema muito forte isso aqui. Isso aqui foi o Espírito Santo que colocou no meu coração já faz uns 3 dias para fazer uma live falando sobre isso. Vamos fazer uma oração então para começar? E eu li aqui um versículo. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, quero te agradecer, te glorificar. Oh, papai, tu és Deus maravilhoso, tu és o conselheiro, tu és o Pai da eternidade. Papai amado, eu quero te glorificar, queremos te agradecer, que o Senhor venha expor a tua palavra, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que teu Espírito Santo nos conduza, que o Senhor abençoe também a cada um que ouvir essa live, os que estão ao vivo conosco, os que vão ouvir depois. Papai, porque o seu poder não tem limites, tu és o Deus de já, mas tu também é o Deus do amanhã, do passado, do futuro e do presente. Pai amado, que o Senhor abençoe essa vida que está conosco e que seja de edificação, e que o propósito que essa pessoa e que esse conjunto de pessoas tem estabelecido diante do Senhor venham ser ouvidos, e com o auxílio dessa mensagem venha ser mais esclarecido, para que a bênção dessa pessoa não fique travada, para que a bênção dessa pessoa chegue logo, porque eu sei que o Senhor é o Deus do Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Apressa-te a ouvir a minha voz. Então, para que o Senhor venha dar resposta o quanto antes a essa pessoa que talvez angustiada ora a Ti, busca a Ti, está em um propósito com o Senhor, e essa pessoa pede urgência do Senhor, porque o Senhor conhece o coração, e como diz a tua palavra, Pai, que a esperança demorada enfraquece o coração.
Porque se nossos propósitos não forem atendidos no tempo oportuno, nosso coração vai desanimar, nosso coração vai desacreditar, e não é o que o Senhor quer de nós. Papai amado, que o Senhor abençoe e que tudo chegue na hora certa, e que tudo venha na hora certa, e tu também não te demores a nos socorrer. Pai, eu te glorifico porque tu és o Deus maravilhoso e que vai nos orientar para que o Senhor possa assim cumprir em nossa vida. Abençoe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler um versículo aqui que você vai entender o que está sendo dito, que isso é bíblico. Se a gente não ler um versículo, não tem como eu te provar que este tema vem do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar de acordo com a palavra. Então eu vou ler um versículo aqui que você vai ver que a própria palavra de Deus nos esclarece sobre isso que está sendo dito. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Vamos ver? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então você imagina um exército que está na guerra. E está combinado que tem que ser 5 toques de trombeta, porque diz o Antigo Testamento que existiam algumas guerras que eles iam, que dependesse do tanto de vezes que tocasse a trombeta, era o que era para fazer. 5 vezes era para fazer algo, 4 vezes era para fazer algo, 10 vezes era para fazer algo. Se retinisse, era para fazer outra coisa. E através do som da trombeta, eles entendiam o que era para eles fazer. Se era para eles pararem, ou ir para frente, ou ir para trás, ou seguir, ou ir. E através do som, do toque da trombeta, eles entendiam o que era para ser feito. E a Bíblia diz, e se o toque da trombeta for incerto? Quem vai entender se é para ir para a batalha, se é para parar, se é para continuar, se é para ir? Se o toque da trombeta for incerto, quem vai se preparar para a batalha? E aqui também diz, no versículo 11, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Agora entende uma coisa. Se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem eu falo. Vamos pegar só essa parte. Serei bárbaro para aquele a quem falo. Na oração, nos propósitos com Deus, nós estamos falando com Deus, não estamos? Se nós não deixarmos bem claro o nosso propósito com Deus na nossa oração, nos nossos pedidos, se a gente não for bem claro a Deus de coração, nem Deus vai entender o que a gente quer. E é isso que a gente quer, que a gente às vezes quer fazer a gente quer fazer de Deus um adivinho. Deus, eu quero que o Senhor adivinhe o que eu quero. Deus é respeitador. Deus é educado. Deus é tão educado que no livro de Apocalipse diz assim, você pode fazer comentários, tá? No nome de Jesus. Essa live eu quero que você deixe crítica, deixe a tua opinião, deixe o que você acha, porque as pessoas que vão ler pode ser até edificado. Essa live não vai ser só a minha opinião. Vai ser também, você pode ter a sua opinião sobre isso, porque eu vou falar coisas aqui que de repente você fala assim, eu não acho que é assim, né? Mas essa opinião que eu estou dando são as experiências que eu tenho com Deus, as experiências que eu tenho com a igreja, de ter pregado em muitas igrejas em tempo de congresso, de campanha, já preguei em todo tipo de evento que você imagina, até evento de criança eu preguei. E também já abri muitas campanhas também, então é por essa experiência, pela experiência com Deus e pela palavra, que hoje eu posso juntar e trazer para você esse conteúdo. Mas de repente você pode ter outra opinião, você pode deixar a sua opinião também, que quem vai ler vai depois tirar conclusões.
entendeu? E depois eu vou ler todos os comentários. Se alguém deixar pedido de oração, se alguém falar alguma coisa, depois a gente pega o nome e ora e fica em oração por algum pedido que você também fizer. Pode ser que agora eu não consiga ler, para não me desconcentrar, mas depois eu vou ler tudo, tá bom? Então vamos lá. Estava dizendo que a gente quer que Deus adivinhe o que a gente quer. Não, Deus não vai ser adivinho. Em Apocalipse, como eu ia dizendo, em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, quando ele fala com a igreja de Filadélfia, de Laodiceia, se não me engano. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são educados. Eles batem na porta para poder entrar. Eles respeitam a nossa opinião. Eles respeitam o que o nosso coração deseja, ainda que algumas coisas ele não cumpra, mas que ele vai fazer de tudo para nos orientar no caminho, para que a gente acerte, ele vai fazer. Ainda que Deus não concorde com algo que está em nós, mas ele respeita. Ainda que Deus não esteja de acordo com algum pedido nosso, com algum propósito nosso, ou com a nossa vida, mesmo assim ele vai trabalhar para que um dia lá na frente eu consiga alcançar. Então, Deus respeita o que nós levamos em oração a ele. Se você tem um propósito, Deus quer que você deixe claro o que você quer. Não é ele adivinhar o que tem no teu coração e depois ele ir lá e fazer. Não. É você deixar bem claro o teu propósito com ele. É você ter objetividade. É você hoje determinar algo e amanhã continuar determinando esse algo. Ainda que não chegue esse algo, você não desista de buscar por este algo. É você ter objetividade, é você não desistir do propósito e é você deixar bem claro a Deus o que você quer. E se isso vem realmente do teu coração, porque se você está sendo induzido a orar por isso, mas teu coração não está 100% nisso, Deus também não vai te responder. Deus também não vai materializar esse seu pedido, porque Deus vê ainda incerteza no teu coração, insegurança do que você quer. Parece que Ana foi lá e orou num dia e no outro recebeu. Não, Ana estava num processo de 25 anos de luta para ela chegar a Deus e falar assim: não, Senhor, agora eu quero mesmo. Não foi de um dia para o outro. Foram anos que Ana estava passando por aquilo para ela chegar a Deus. E em uma oração que ela fez no templo, Deus respondeu ela e passado 9 meses ela abraçou Samuel dela. Não é uma coisa de um dia para o outro, entendeu? É uma coisa séria, uma coisa profunda. Para Ana decidir aquilo, ela passou por um processo para ela decidir mesmo. Enquanto ela estava querendo ter um filho, talvez para agradar Eucana, talvez era por causa dele, mas quando ela decidiu que ela realmente queria aquilo, que era realmente para glorificar a Deus, quando realmente foi do coração dela, Deus respondeu na hora. Então às vezes a gente fala assim: por que está demorando tanto, Senhor? Por que não acontece logo? Um dos motivos pode ser porque você ainda não está fazendo de coração, você ainda não está expondo a Deus e você ainda não está tendo objetividade, deixando claro a Deus se é isso mesmo. Se vem realmente do seu coração, ou se você está sendo induzido, ou se existe alguma coisa contrária neste propósito aí que Deus está vendo que não vai dar certo se te dar. Quando Deus vê clareza, quando Deus vê que é lá do fundo da alma, do profundo do coração, e aquilo você tem certeza daquilo, Deus responde, Deus ouve, Deus trabalha e chega em tuas mãos e você vê acontecendo aquilo que estava no teu coração, que você expôs a Deus. Então, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se as minhas orações, se os meus propósitos
estão incertos, que bênção que Deus dará. Matamos a charada agora? Matamos a charada? Se o meu propósito diante do Senhor ainda não está 100% certo, claro, objetivo, se não está 100% exposto a Deus com clareza de coração, Deus também não vai poder fazer nada. Tem que estar certo. Se estiver claro, se estiver com objetividade, se for de todo o seu coração e não por influências, e se você orar, expor corretamente, de forma objetiva, e é do seu coração, e você daquilo não desiste, e você expor a Deus, Deus vai entender. Ele vai falar assim, agora minha filha deixou bem claro. Agora meu filho deixou bem claro. Às vezes a gente pode ter até a certeza do que estamos pedindo. E passa anos e não chega. Mas aquilo não era para o Senhor. Era para alguém. Para agradar alguém. Para agradar o outro. Não, você não tem que fazer nada que é para agradar o outro. Mas o pastor tá falando porque toda a igreja tá falando que é assim, porque, irmão, não tem, nos seus propósitos não tem dessa, irmão. Nos seus propósitos com Deus não tem dessa, não tem influência de igreja, não tem influência de pastor, porque às vezes o pastor não tá na direção, não tá na tua pele. Às vezes a igreja, os seus conselheiros não tá na tua pele. Quem tem que saber o que quer é você, não é os outros? Ana, que blasfêmia que você tá falando. Peraí, quando Ana entra no templo e começa a orar, Eli estava ali concordando com ela? Eli estava ali entendendo o que ela estava passando? Ou será que Penina estava... que comiam na mesma mesa? E será que Penina estava entendendo o coração de Ana? Será que... E sabe o que o marido dela respondeu? Eu te sou melhor do que 5 filhos. Nem o marido dela, que era um servo de Deus, estava entendendo o que ela estava passando. Ela não tinha um sacerdote a favor dela. Ela não tinha Penina, as pessoas a favor dela. Ela não tinha um marido que era um homem de Deus, que fazia sacrifício ao Senhor ao lado dela. Porque, irmãos, quem entende é quem está passando por aquilo na pele. Entendeu? Então, às vezes, estamos entrando num propósito para nós, por influência dos outros, e a gente pede a Deus para agradar os outros, enquanto Deus não está se agradando, porque Deus está vendo que aquilo ali não vai te deixar feliz se Ele der, vai deixar os outros, mas o seu coração não vai ser completo com aquilo. Quando você largar a mão dos outros, quando você larga a mão da opinião dos outros, e você fala assim, Senhor, tá no meu coração, porque a minha pele sabe o que eu tô passando. Só eu e o Senhor sabe. E quando realmente for um propósito seu, aquele propósito que você estava pedindo fora da direção cai por terra, você entra num novo propósito, e aquilo ali Deus abençoe e te dá na hora. Poxa, eu orei 10 anos e não recebi, e agora a minha mente mudou, eu entendo que já não é mais aquilo. Os 10 anos que você estava orando fora da direção de Deus, cai por terra. A primeira oração que você faz, que bate com a vontade do Senhor para a tua vida, Deus dá em 1 semana. Deus te dá no outro dia. Deus te dá, você orou de manhã, de noite já está chegando. É assim. Se é para agradar os outros, para. Pelo amor de Deus, para. Só o teu coração e a tua pele, a tua alma sabe o que você está passando, e você tem que orar a Deus e entrar num propósito que o teu coração está dizendo, é isso, você é isso, você é isso. Entendeu? Então, se você for por influência das outras pessoas, ainda que Deus dê, vai se afundar. Com o tempo vai se afundar. Então, primeiro, os propósitos têm que ser de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que só você sabe que você precisa viver aquilo.
E não está em você esperar que os outros te apoiem nisso. Você precisa do apoio de Deus. Quantos casamentos que está sendo mantido por conselho de muitas pessoas, mas o seu coração nunca teve naquilo. E só às vezes você sabe o que você está passando. E às vezes você tem que engolir seco. E ninguém está te entendendo. Não é que eu estou mandando separar. Mas você é obrigado a fingir que está tudo bem. Para mostrar para os outros. Você não vê o que estava acontecendo por aí? Você não vê o que acontece por aí? Né? Um caso que aconteceu que o marido foi assassinado porque ele já não estava agradando mais os filhos. Ele não estava agradando mais a esposa. Foram lá, pá, e mataram ele. Olha o fim. Não era mais fácil? Olha, eu já não estou me dando bem com você mais. Olha, é melhor separado que morrer. É melhor separado que um matar o outro. Não estou aqui influenciando o divórcio, nada disso, mas eu estou dizendo que existem casos que a pessoa se mantém até no relacionamento, num noivado, num namoro ou num casamento, tá ali forçado por conselhos de pessoas que colocam uma capa de religiosidade e te obrigam, não, vai ter que ser até o fim da vida. Você fala, Senhor, o meu coração não aguenta isso até o fim da vida. Meu coração não aguenta isso até o fim da vida. E ninguém vai apoiar você. Ninguém. Mas o seu coração não pede aquilo. Estou dando só um exemplo, não estou falando para você fazer isso, porque eu não vou pôr a mão no seu pedido. Eu não vou pôr a mão na sua vida, eu só vou dar uma orientação da palavra do Espírito Santo. Quem decide é você. Mas eu só estou dizendo que tem muitas pessoas que permanecem em algo forçadas e não é aquilo que ela quer. E ela fica pedindo, às vezes até ao contrário. A vontade de Deus, não é aquilo que Deus tem para ela. E ela está ali forçando uma oração que não é para ser. Então, veja primeiro o que você quer viver. O que você quer viver? Isso que eu digo. O que você quer viver? Qual é teu sonho? O que você espera? O que vai trazer paz para sua alma? O que vai tirar essa angústia do teu coração? O que você acredita que vai parar com esse sofrimento? Derrebe, candará, mandubi, candarábia. Olha, são tantas pessoas aflitas por causa desse assunto. Tantas pessoas que já não oram mais com seus próprios sentimentos. Tantas pessoas que já estão até frio para falar com Deus. Ou tantas pessoas que até já desistiram de orar. Porque não tem visto resultado nenhum. De repente você está colocando uma capa que jogaram sobre você. Sabe o que Deus me mostra agora? Aquela palavra de Davi, o Espírito Santo vai ter um particular com você agora. Aquela palavra de que Saul, que Davi fala, eu vou para a guerra. Aí Saul primeiro duvida da capacidade daquele rapaz, mas aquele rapaz acreditava nele. Aquele rapaz sabia o que ele já tinha vivido, ele tinha certeza do que ele estava fazendo, os outros não estavam. Nem o irmão dele estava apoiando, nem Saul estava apoiando, nem o ungido estava apoiando. Ninguém estava apoiando. Mas ele acreditava no sentido da vida dele, do que ele era capaz, porque ele já tinha experiência, ele já sabia. Só que Saul vai lá e põe outro propósito nele. Saul vai lá e coloca as armaduras dele em Davi. Davi não estava acostumado com aquilo. Davi nunca tinha vivido aquilo. Davi era pastor de ovelhas, sabia usar instrumentos como um cajado, pedra, funda. Era o que ele sabia fazer. Era a experiência dele. Era o que ele tinha no coração dele. Ele queria derrotar aquele gigante. Saul vai lá e muda tudo. Joga uma armadura que era a dele. Joga uma armadura. Nem a dele. Irmãos, olha o que Deus fala. Nem a dele estava servindo para ele mais.
Nem a armadura de Saul servia nele mais, porque se servisse, irmãos, ele teria ido para a guerra e teria derrotado o gigante. Muitas pessoas estão com o casamento destruído e estão aconselhando o teu casamento. Muitas pessoas estão falidas, empobrecidas e estão te dando conselhos sobre a tua vida financeira, o que você tem que fazer. Muitas pessoas estão desempregadas, estão sem trabalhar, me desculpe, estão na vagabundice e estão dando opinião no seu trabalho. Muitas pessoas são maus funcionários, não para empresa nenhuma, vive fazendo tudo errado, vive tomando suspensão, mas quer dar opinião no seu trabalho. O que não está servindo para aquela pessoa, não tem que servir para você. Se a armadura dela não está cabendo nem nela mais, vai caber em você? Quando Saul veste a armadura dele, que já nem funcionava mais, nem prestava nem para ele coloca em Davi, Davi não consegue nem andar com aquilo ali. É isso que vai acontecer se você deixar jogarem algo sobre a tua vida e você acatar aquilo para você. Você não ser você mais. Você não ser você mais. E você tem parado de fazer muita coisa que você gosta. Você tem parado de fazer muita coisa que é para você, porque as pessoas têm jogado armadura sobre você. Nem um passo para frente você está conseguindo dar mais, nem para frente, nem para trás, nem para lado, nem para o outro. Estagnou a sua vida. Não vem acontecendo mais nada. E o gigante está lá gritando. E você sabe que o gigante está lá na frente te afrontando todo dia. Deus está dizendo aqui, volte a ser quem você é, volte a ser você mesmo. Entra naquilo que o teu coração está dizendo, vai aqui, é isso que você tem que viver, é essa experiência que você tem, você sabe o que é isso, você sabe o que é isso. A insegurança vai fazer você ficar estagnado. E se você deixar Saul jogar armaduras em você, você não vai sair do lugar. Quando Davi vestiu aquilo, não conseguia nem andar mais. E aí, irmãos, vem um confronto. Ele confronta Saul. Ele não tocou no ungido. Ele só defendeu a própria vida dele. Ele confronta Saul, sabe o que ele faz? Ele pega e ele tira aquela armadura dele. Sabe o que ele fala? Foi o primeiro confrontamento que Davi teve com Saul. Davi confronta Saul, arranca aquela armadura e fala assim, ó, que isso aqui eu não posso andar. Eita glória! Ele arranca as armaduras de Saul e fala assim, ó, com isso aqui eu não posso andar. Com isso aqui eu não posso ir. Porque isso aqui eu nunca experimentei. Saul, me desculpa, mas eu vou voltar a ser eu. Eu vou voltar a ser eu. E você, eu mesma. Por exemplo, quer dar um exemplo? O povo fala que é pra você pegar o azul, mas você gosta do vermelho. Mas a pessoa fala, não, mas tem que ser azul. Mas não vai no azul, vai no seu vermelho. Alguém fala assim, tem que ser curto. Você fala, não, tem que ser comprido. Você tem que ser curto. Você não vai no curto, vai no seu comprido. É isso que eu tô dizendo, volta a ser você. Ele arrancou, ele confrontou, isso aqui eu não posso não, nunca experimentei, não sei nem o que é isso, sai pra lá. Davi voltou a ser ele mesmo naquela hora, ele foi com aquilo que ele tinha, ele foi com aquilo que ele era. Lembra quando o Elias multiplica o azeite da viúva? Olha o respeito do profeta, irmãos. Homem de Deus e mulher de Deus que estão na posição do Senhor, eles vão de acordo com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Quer que eu te dou um exemplo? O homem de Deus chegou na casa daquela viúva e falou assim, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho só uma botija de azeite. Ele, então vai lá, pega as vasilhas nos vizinhos, pede emprestado. Ele derramou o azeite, multiplicou. Ele disse assim, ó, vende esse azeite e vive do resto. Olha a forma que esse homem de Deus trabalha com aquela viúva. Ele primeiro quer saber o que ela tem na casa dela. Ele podia muito bem pôr a opinião dele. Vai buscar a farinha. Não, tem que ser com a farinha. Ela, mas eu não tenho farinha, eu tenho... Não, tem que ser com a farinha.
Já não tinha mais nem comida lá, irmãos. Como é que ela ia arrumar a farinha? Ou senão, se ele falasse, tem que ser com vinho. Deus vai trabalhar com vinho, mas nem vinho ela tinha em casa, não. O profeta, o homem de Deus, vai de acordo com aquilo que ela era, com aquilo que ela tinha. Ele fala, o que tu tem em casa? E é o que o Espírito Santo está falando. Quem você é? O que você tem? Quais são as suas experiências? O que tem no seu coração? É isso? Então Deus está dizendo, é com isso que eu vou te livrar. É com isso que eu vou cumprir a minha promessa. É com isso que eu vou cumprir o propósito. É com isso que eu vou operar. Ralá, mandou, que labra, decanta. O que tu tem em casa? O que tu é? Que casa é essa? É a casa da tua alma, é a casa do teu espírito. É com isso aí que você tem que Deus vai usar. Ele usou Davi com aquilo que Davi era, com aquilo que Davi tinha, com o ser de Davi. E Davi, com o seu próprio ser, com a ajuda do Espírito Santo e com a fé que ele tinha, ele foi lá, derrotou o gigante e aquilo foi eternizado na vida dele. Aonde Davi ia, ele era conhecido como o homem que derrotou o gigante. Foi isso que exaltou a vida de Davi. Porque até então ele já era uma pessoa abençoada, era um grande músico, era um grande servo de Deus, era um grande compositor, mas ninguém conhecia ele. Mas através daquilo ele foi eternizado, até quando ele foi lá no meio dos filisteus, dos amonitas, todo mundo passou a conhecer. Davi é o homem das guerras, Davi foi o homem que derrotou Golias. É com o seu próprio eu que Deus vai te eternizar, que você será conhecido, que Deus te usará. Entende? Oh, glória! Seja você, joga fora o que puseram sobre a tua vida que não te pertence. Joga, confronta. Nem que você tenha que confrontar. Tá? Isso não é pra mim, não vem não. Isso não é pra mim, você não vem. Não me obriga a ir. Quantas pessoas, eu conheço pessoas, posso falar? Eu conheço pessoas que não queriam ir, eu conheço 1, 2, 3, já estou lembrando de mais casos aqui, inclusive na minha família. A pessoa não queria viajar, a pessoa não queria pegar a estrada, mas o outro ficou, vai, vamos, mas o coração da pessoa diz assim, mas eu não quero ir. E a pessoa, vamos, é até ali, a gente vai pegar só um pedacinho é até ali, não, a gente chega rapidinho. E a pessoa, mas eu não estou sentindo eu não quero ir. Mas ficaram tanto falando na cabeça da pessoa, e a pessoa foi contra a sua vontade. Entrou naquele carro e foi contra a sua vontade. O que aconteceu? Num caso, ainda na rotatória da cidade, veio outro carro de um homem embriagado, bateu, e a pessoa que mais se machucou, das que mais se machucou, foi aquela que entrou no carro contra a sua vontade. Outro caso é de uma pessoa que não queria pegar a estrada, foi obrigada a ir. E o outro, vamos, tem que ser agora, porque tem que ser agora, mas eu não, tem que ser agora. Aí de tanto, a pessoa foi lá e entrou no carro, no meio do caminho veio o outro. Resultado, sangue de Jesus tem poder. Morte, destruição, morte, que nem eu preguei lá no Facebook, morte súbita, morreu na hora. Quando foram fazer o reconhecimento, um corpo estava pro lado de fora, o outro estava... E a pessoa que não quis entrar no carro para viajar, estava com o seu corpo todo torcido, as pernas foi parar para cima, deixa para lá. E a pessoa não queria entrar, ela entrou porque foi tanta pressão na cabeça dela, mas o coração dela dizia, não vai. Então, cuidado quando você não quer fazer e estão te obrigando. Isso é em vários aspectos da sua vida. Na vida sentimental, na vida emocional, na vida íntima, na vida financeira, na vida familiar. Estão te obrigando, estão te forçando a coisa que você não quer. Cadê a sua objetividade com Deus? Faça o que é você. Faça o que é o teu eu. Faça o que você e Deus tá ali em concordância na hora. Saul confrontou, eu não vou usar. Eu acredito que alguém falou, mas você tem que usar, porque você tem que... eu não vou
Quantas vezes você já confrontou as pessoas que estão te atrapalhando? Olha que eu não quero te chamar de uma palavra, viu? Sabe o que a Bíblia diz? Os tímidos não herdarão o reino do céu. Sabe quem são os tímidos? São os covardes. Às vezes você tem se acovardado diante de um propósito com Deus, simplesmente porque você não consegue confrontar quem está te levando para o outro caminho. Se o seu coração não sente, não continue nisso. Entra no propósito seu com o Senhor. Se Ana tivesse ido pela cabeça de Eli, Ana nunca teria tido Samuel. Porque ele falou, eu sou melhor do que você ter filho. Se ela tivesse ido pela cabeça dele, ela nunca teria, mas ela na hora confrontou aquilo e não aceitou aquilo para a vida dela. Passe a confrontar o que está te tirando do seu próprio propósito, glória a Deus. Passe a confrontar. Confronte o que te afasta do seu próprio propósito com Deus, com o Senhor. Mais uma vez, serei bárbaro para aquele a quem eu falo. Não seja bárbaro para Deus diante da tua oração. Não seja bárbaro para com Deus. Faça com que Deus entenda o que você está pedindo. Faça com que o teu coração deixe claro o que você quer. Porque se a trombeta não der sonido certo, ninguém se prepara para a batalha. Se você não deixar claro qual é o seu propósito, Deus não poderá fazer nada, porque nem Ele sabe o que você quer. Deus não vai querer por você. Deus tem as vontades dele. E Ele sabe que você tem as suas vontades. Você é um ser humano, você tem suas vontades, suas necessidades. Deus está pronto para te ajudar. Você está pronto, pronta para ter alguma vontade, para querer viver, para querer sonhar? Então esteja pronto. Esteja pronto para sonhar, esteja pronto para pedir, esteja pronto para viver. E Deus te ajudará. Agora, eu quero entrar naquela parte, porque se falando em Deus, também se fala de propósitos dentro da igreja. Também se fala de propósitos dentro da igreja. Vamos supor, isso eu falo com experiência própria. Deixa eu explicar para você. Vamos supor que você vai entrar num propósito que a igreja está dando naquele dia. É uma campanha que abriram na igreja a campanha da revelação. Olha só. Agora eu vou falar da objetividade unânime em um propósito com Deus. Quando é um conjunto de pessoas que entra num propósito com Deus e todos eles estão nesse propósito. E normalmente é uma campanha de oração na sua casa, normalmente é um culto na igreja, onde envolve mais de uma pessoa. A campanha é de revelação. Para Deus trazer no culto revelações. Revelações, eu tenho até vídeo no YouTube que explica isso. Revelações é através do dom da ciência, né? Que traz revelações profundas. Vamos supor que a campanha é Noite da Revelação. O propósito da igreja é Deus usar pessoas para trazer revelação. Só que aí fazem essa campanha da revelação, mas não tem ninguém naquela igreja que tem o dom da ciência. A Bíblia diz que Deus dá o dom para aquilo que é útil. Às vezes o forte daquela igreja é profecia. Às vezes aquela igreja, porque as igrejas têm seus fortes, né? Às vezes é uma igreja que muitos ali têm um dom da profecia. E é uma igreja com um espírito profético dentro de si, onde as pessoas têm um coração liberado a receber o dom da profecia, são usadas na profecia, mas aí elas querem fazer a noite da revelação. Mas aí o culto é feito e ninguém ali tem um dom da ciência, que é da revelação, tem um da profecia. Aí você faz o culto inteiro, noite da revelação, porque nessa noite Deus vai revelar o culto e o profundo, Deus vai trazer um manto da glória, aí
começa o culto e vai o culto inteiro. E não teve revelação nenhuma. Mas o tema é revelação. O propósito é revelação. Mas não chamaram, não tem ninguém ali que tem o dom da ciência. Só que tem o da profecia. Passa o culto inteiro, não saiu uma revelação. Aí vamos supor que o pregador virou para uma irmã e disse assim: irmã, no nome de Jesus eu profetizo que ainda essa semana você vai tirar seu carro. Você está pedindo um carro. Eu te profetizo que essa chave dessa casa vai chegar, que você vai conseguir tirar seu carro. Vamos supor que o profeta profetiza. Aí no fim do culto fala assim: mas a campanha foi de revelação, eu não vi nenhuma revelação. Mas como não? O profeta ali virou para a irmã, o pregador virou para a irmã e falou e lançou profecias. Aí alguém fala assim: mas a palavra é uma revelação. Sim, a palavra é uma revelação, mas a palavra pode estar no sentido doutrinário. No sentido doutrinário, a gente está falando de dons espirituais. Estou falando entre esse propósito. Se fosse um propósito doutrinário, de estudar a palavra, que nem escola dominical, entendeu? Ali o sentido é da palavra, mas estou falando de outro sistema agora. São muitos mistérios. A Bíblia diz que são muitos mistérios. Aí fala assim: não, mas o pregador profetizou ali para a irmãzinha, que a irmãzinha ainda aquela semana iria tirar o carro. Peraí, isso não foi revelação, isso foi profecia. Isso não foi revelação, foi profecia. Isso não foi tirado. Não foi tirado do oculto e do escondido. Não foi revelado claramente. Foi uma atitude profética. Ele profetizou: ainda essa semana você vai conseguir tirar seu carro. Isso é uma profecia, não é revelação. Revelação é quando Deus te destrincha. E qual foi o erro? Fazer uma campanha de revelação e não ter nenhuma revelação. Se na igreja não tem nenhum profeta que revela, que tem o dom da ciência, então chama um de fora, que tenha. Olha a diversidade, a unanimidade. Se você vai fazer uma campanha de revelação na igreja, isso eu estou dando exemplo, se você vai fazer uma campanha que é para Deus revelar, como Jesus revelou tantas pessoas na Bíblia, como tem tantas revelações na Bíblia, se é de revelação, então convida um profeta que você sabe e tem certeza que ele realmente tem um dom da revelação e todo mundo já sabe que tem revelações profundas, como fala nome, sobrenome, fala até o CPF, fala o endereço, revela o culto escondido, revela a doença, onde está a doença, revela os casos, os nomes, revela para onde um país que você está para ir, como já aconteceu comigo, e tantas coisas. Já foi revelado o nome da minha mãe, já foi revelado o problema que estava no meu carro. Eu estava com um problema no carro que não se resolvia uma vez no Brasil. A irmã nem tinha visto meu carro. E ela falou tudo o que estava acontecendo no meu carro e o problema que ele estava dando. Depois disso, o carro não quebrou mais. Isso foi uma revelação, não foi uma profecia. Entendeu? Isso, a revelação ajuda muito, em muitos aspectos na nossa vida. E fora que demonstra a glória de Deus. Aí você vai lá e faz um congresso de missões. O congresso de missões. O congresso é de missões, né? Os louvores e a palavra têm que ir de acordo com a obra missionária. Desde da primeira oração, desde a leitura da palavra, desde os louvores e desde da palavra final, tem que ser, e desde o teatro ou da dança que vai fazer, tem que ir no sentido de falar sobre missões. Porque o congresso é o quê? O congresso é de missões. Tem que ser falado durante o culto sobre missões. Tá. Aí a igreja orou por um tema. Qual é o tema que a igreja orou? Ide por todo mundo. E o Espírito. Vamos supor que os pastores ficaram orando um mês. Os pastores ficaram orando um mês para Deus dar um tema. E ficar orando: o Espírito Santo dá um tema, a gente quer fazer um congresso e não sabe de quê, a gente quer fazer um congresso e não sabe qual congresso faz. Aí o Espírito Santo fala: faz um congresso de missões. O Espírito Santo vai lá e fala no coração de alguém ali da oração: faz um congresso de missões. Aí o pastor, a irmã fala assim: o Espírito Santo está falando que é para fazer um congresso de missões.
Aí eles, opa, vamos fazer um congresso de missões. O Espírito Santo revelou. Aí começa a preparar o congresso de missões. Aí tá, entram em um propósito. Você entendeu para onde eu tô indo? Eles estão buscando um objetivo para passar para a igreja, eles entram num propósito, eles oram e pedem para o Espírito Santo, e o Espírito Santo mostra, é para implantar um congresso missionário. É para fazer. O Espírito Santo vai lá e pede. E eles... Agora a gente não tem um tema, tem que ter um tema para colocar no cartaz, para conduzir a igreja. Missões de quê? Missões dentro da cidade? Missões em que país? O que a gente orienta? Vamos orar para o Espírito Santo. Então vamos orar. Começa a orar. O Espírito Santo vai lá e fala, olha, por todo mundo. Por todo mundo. Porque às vezes o Espírito Santo quer pegar pessoas que estão ali e vai enviar um para o Japão, vai enviar um para a África, e vai enviar o outro para a América do Norte, vai enviar outro numas ilhas, e vai enviar outro para o Brasil. Então o Espírito Santo tem pessoas que estarão nesse congresso, pessoas que irão por todo mundo. Porque ele tem uma obra missionária com aquela igreja. E aí o Espírito Santo põe no coração de alguém. O tema vai ser, ide por todo mundo. E o Espírito, olha, Deus me deu um tema. Qual o tema? Deus falou, ide por todo mundo, porque ele quer que as pessoas dessa igreja vão por todo mundo. Tá. Aí, convida um pregador. O grupo de dança vai ensaiar uma dança que fala sobre missões. Às vezes uma dança de alguma característica africana, portuguesa, espanhola. Às vezes vai trazer até característica. O grupo de teatro prepara um tema que fala sobre missões, um assunto bíblico que fala sobre missões. Cada um se veste de uma roupa, de uma nacionalidade e prepara tudo aquilo. Até a comida que vai vender no fim do culto é comida típica de algum país. E assim vai. Aqui em Portugal tem muito isso. Aqui tem igrejas que... todas as igrejas aqui respiram muito missões. Você chega na igreja, já tem bandeira de tudo quanto é país. Fui visitar uma igreja de língua inglesa, que essa igreja é dos Estados Unidos, e eu fui visitar, o culto é todo feito em inglês, né, em Cascais. E aí eles falaram assim, olha, domingo a gente fez o culto italiano. A gente pegou uma irmã que é italiana, essa irmã falou no microfone sobre a Itália, fizemos comida típica italiana e a gente vestiu as pessoas de italiano, as crianças de italiano, já pensou que bonitinho? A gente fez dança italiana e a mensagem foi tudo em volta disso e todo mundo ali pôde aprender a cultura italiana através de uma italiana que congrega ali. Então eu cheguei na igreja e eles estavam falando sobre isso. Olha quantas coisas maravilhosas. Então, tem muitas igrejas com essa chamada. E aí, vamos supor que o congresso é de missões. O teatro prepara um tema missionário e tal. E o pregador convida um pregador de fora. A palavra é tudo direcionado à missão, porque todos estão em um objetivo, unânime. Estão num propósito com Deus. Obra missionária. E o tema é, ide por todo mundo. E aí chega o pregador de fora. O pregador vê o tema, recebe o tema bem meses antes, dias antes. O pregador pega a palavra, ele abre e de repente fala assim, irmãos, Deus está mandando aqui, o Espírito Santo está falando aqui que não é para falar esse tema não, mas Deus me deu outro. Eu vou pregar aqui sobre o perdão dos pecados da mulher adúltera. E aí, de repente, ele começa a falar só da mulher adúltera. Que ele é aquele que perdoa o pecado. Tá na mesma direção. O Espírito Santo já está avançando naquela igreja para falar de obra missionária, porque tem pessoas ali que ele vai enviar. E de repente o pregador que é convidado não respeita aquele tema. Dois. Ou não tem capacidade bíblica, ou Deus deu uma mensagem que ele não tem coragem de entregar, e não tem fé talvez para entregar. Talvez nem ele acredite naquele tema que foi proposto pela igreja. Talvez ele olhe e fale assim, quem que Deus vai mandar aqui? Aqui não tem ninguém com cara de que Deus vai enviar, não. Talvez ele não tenha fé para isso. Talvez ele não tenha conteúdo para falar de missões porque nunca fez.
Ou ele se acovarda diante de uma mensagem forte dentro desse assunto. Aí ele fala assim, ó, e ele prega uma palavra totalmente fora do propósito. Então, irmãos, o que acontece? Aí ele fala, o Espírito Santo mandou eu pregar a mulher adúltera. Agora eu te pergunto, como é que o Espírito Santo vai dar uma coisa e na hora H mudar? Como é que o Espírito Santo vai pôr um propósito no coração e depois vai mandar o pregador sair desse propósito e pregar outro? Que Espírito Santo mais confuso, mais doido aí. O Espírito Santo tá doido, né, gente? Me desculpa dizer, mas um exemplo, o Espírito Santo tá meio bagunçado da cabeça, né? Porque o Espírito Santo colocou um tema no coração, o Espírito Santo falou o que quer daquela igreja e na hora H ele muda de decisão. É Espírito Santo, hein? Irmãos, que Espírito Santo que nada. Ou é falta de conteúdo, ou é falta de fé, ou não teve coragem para entregar o que Deus deu. E são muitos os pregadores que não respeitam o tema da campanha, não respeitam o tema do congresso, e não respeitam o que lhe está proposto, mas eles vão para pregar o que eles querem. Irmãos, pelo menos como pregadora, quando eu ia num lugar e me dava um tema, eu procurava orar naquele tema e chegar lá e seguir aquele assunto, e seguir o que estava sendo dito. Eu sei que muitas das vezes também, como pregadora, eu posso ter errado, porque de repente faltava maturidade, ou faltou algum aspecto em mim, talvez eu tenha falhado. Mas hoje eu entendo que se tem um tema, é porque o Espírito Santo deu o tema para o anjo da igreja. É porque a igreja está nesse propósito. Então, se o culto é profético, tem que ter profecia. Se o culto é de revelação, tem que ter revelação. Agora, sabe o que é pior de tudo? Fazer um culto de libertação e você não vê libertação nenhuma. Porque as pessoas não buscam o suficiente para que aquilo ali aconteça. O culto é de libertação, quebrando muralhas, quebrando grilhões. Faz a campanha, não manifesta um demônio. Não manifesta um demônio. Mas se o culto é de libertação, todo mundo ali, ninguém está possesso, ninguém está oprimido ali, ninguém tem uma doença espiritual. O culto é de libertação, passa as 7 campanhas. Você só vê palavra. Às vezes, o culto é de libertação e nem sobre a libertação estão falando. Você entendeu o que eu estou dizendo? E nem sobre isso está sendo falado. E para piorar, às vezes não acontece nenhum movimento que a gente veja que realmente a pessoa está sendo liberta. A pessoa entra oprimida e passa a campanha toda, ela vai embora com aquela opressão. Então, irmão, se é culto de libertação, tem que ser falado, louvado, cantado, lido, assuntos do aspecto de libertação, para a pessoa ser liberta. Agora, se o culto é de libertação e vem pregar a porta aberta, porta de emprego, não é porta de emprego, é libertação. A pessoa tem que ser liberta, a não ser que a pessoa seja boa o suficiente para ser usada pelo Espírito Santo e saber conduzir um assunto de libertação e no fim tocar no assunto que a pessoa vai ser liberta, talvez na vida financeira. Porque também não adianta Deus abrir porta de emprego se a pessoa não estiver liberta, gente. Não adianta Deus abrir a porta do emprego na melhor empresa que está se a pessoa não é liberta. Ela é entrar no emprego e a vida não vai prosperar do mesmo jeito. Então, se o culto é de libertação, tem que ter libertação. Vamos supor, agora o culto é de avivamento. Qual o tema que a gente vai pegar? Qual o tema? Vamos orar para um tema aqui. Eu tenho um tema para o culto de avivamento. Qual o tema? Apocalipse, lá no último versículo, onde fala: Maranata, hora vem Senhor Jesus, irmão. Vai falar sobre a volta de Jesus ou vai falar sobre avivamento? Vocês entendem, gente? Então, quantas vezes eu já vi isso? Não ter uma objetividade unânime. Às vezes a igreja está no propósito, o pregador que vem pregar sai desse propósito e prega o que ele quer.
Quantas vezes os cantores da igreja não se esforçam para cantar um louvor dentro do assunto do tema? Chega com um louvor totalmente diferente do que o tema do congresso do evento. Gente, tem louvor para todo tipo, tem louvor de todo assunto. Se você vai cantar no congresso missionário, canta o hino de missão, canta o hino de obra missionária, tem um monte, eu não sei, vai aprender. Você entendeu? O que custa se esforçar para objetividade unânime. A igreja está no propósito, mas o pregador que veio pregar de fora não entrou no propósito. Vai acontecer? Vai ficar aquela... Vai travar. Vai travar. É campanha de libertação. Não se fala de libertação. Não se ora por libertação. A campanha é de cura. Não é ministrado o azeite da unção. Não é ministrado cura sobre as pessoas. Não se chama as pessoas que estão enfermas para frente. Não se canta louvor nenhum que fala de missão, que fala de cura. Você entendeu? Culto de avivamento. Que tema a gente pega? Para avivar as pessoas, ser batizada com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Maranata, lá vem Senhor Jesus. Isso aí não é avivamento. Vai lá na Bíblia, Congresso de Avivamento. Atos 2. Ou vai lá em Coríntios, onde fala sobre os dons espirituais, onde fala sobre os dons de profecia, que o Espírito Santo quer distribuir dons para as pessoas. Vai lá onde João Batista disse que Jesus virá e queimará com fogo. Vai lá em Joel, onde tem o mesmo assunto de Atos 2. Ou vai em outras passagens que fala sobre avivamento. Entendeu? E se é avivamento de arrependimento, vai em outro tema. Vai na pregação de João Batista, vai na pregação de Noé. Então tem que ir na mesma fiação. Se o propósito é avivamento, busque hinos avivados. Busca pregadores que têm esse avivamento. Que são avivados, que falam em língua estranha, que amam o mover do Espírito Santo. Para ministrar sobre o Espírito Santo, para ser derramado um pregador que está no mesmo sentido. Entendeu? Passa o tema para ele. Fala que vocês estão nesse propósito. A igreja ensaiar louvores que falam de avivamento. Ser lido a passagem sobre avivamento. Deus vai entender no céu claramente o que a igreja quer. Opa, cantar o avivamento, pregar o avivamento, ler um avivamento, oraram meses por avivamento. Peraí, eu vou mandar. Até o fim do culto, o avivamento chega, minha irmã. Até o fim do culto, o avivamento vem. Ou ele vai vir antes, ou ele vai vir durante, ou ele vem depois. Deus aviva. Entendeu? O que diz a Bíblia aqui, ó? O propósito tem que ser unânime. Se a gente vai ministrar numa igreja, a gente tem que respeitar o tema que está proposto. Porque pessoas oraram para aquilo ali. A gente tem que seguir o que o Espírito Santo colocou e não mudar o que o Espírito Santo colocou. A gente tem que seguir no propósito. A gente tem que entrar no propósito. E saber as pessoas certas que vão chamar para trazer a palavra. As pessoas certas que vão chamar para trazer o louvor. Fazer cada qual na sua coisa, no seu lugar. E aí, para uma igreja ter o seu propósito respondido, tem que ter unanimidade. Olha o que está escrito aqui, ó. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, se os irmãos estão ali unidos, eles têm que estar unidos no mesmo propósito. Aí eu falo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Aí Paulo vai lá e repreende. Nem vocês ficam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Vocês não são de nada. Vocês não são de nada. Tá tendo contenta nessa igreja. E um quer um, outro quer o... Gente, temos todos que andar num propósito só. Como que Deus ia entender o propósito da igreja de Coríntios se um queria Paulo, o outro queria Apolo, o outro falava, não, eu sou de Jesus. É uma igreja dividida. Como é que vai
Como que um propósito vai ser atendido se as pessoas estão perdendo tempo brigando, discutindo e só tendo dissensão e separação? Andarão dois juntos se não estão de acordo? Deus entenderá o propósito da igreja se todos estão falando uma língua? É tempo perdido. É tempo perdido. Então, que os irmãos vivam em união, em um propósito. E aí Deus vai responder. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre os seus vestidos, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, em uma campanha, em um congresso, em uma igreja, em um propósito, se não tiver união, a bênção não vai descer. Ainda que metade da igreja esteja com a razão e a outra metade esteja errada, se não tiver unânime, não vai descer. É preciso todos olhar para o outro e chegar em uma conclusão e se converter dos seus maus caminhos e amolecer a cerviz dura, em deixar o Espírito Santo quebrar os corações e se humilhar, em descer para conseguir ter união, porque união é servir um ao outro. É você falar e deixar o outro falar também. É como funciona numa democracia que é verdadeira, né? Porque a democracia está muito mascarada ultimamente, né? Um fala porque é democracia, mas não tá só lançando crítica, tá sendo rebelde. Numa democracia a gente escuta a opinião do outro e escuta o que ele tem a dizer. E quando não se resolve nada, põe para orar. Porque a Bíblia está dizendo que Deus só manda a bênção quando há união. Quando há dissensão, fica paralisado. A vida fica travada. A igreja trava. Começa a orar. Se está tendo dissensão no ministério, começa a orar ao Senhor. Tem que estar todos num propósito só. Então, se tem um grupo contra o outro grupo, eu não sei qual que é o menos, eu não sei qual é o mais convertido e o menos convertido, porque os que se acham santo briga. Os que acham santo briga com aqueles que ele acha que são falhos. E os que são falhos também briga com aqueles que se acham santo. Eu não sei qual desses grupos está mais convertido, se é os fracos ou se é os... Você entendeu? Eu não sei qual deles que não se converteu ainda, os que se acham convertidos, porque se acha convertido e está brigando, porque se os outros são fracos e ainda quer endurecer serviço e não aceitar a orientação, não sei qual que está pior. É o que Deus acha lá também. O propósito de um evento, de uma campanha, todos têm que estar na direção desse propósito para Deus poder ali ordenar a bênção. A objetividade tem que ser unânime, todos têm que estar nesse sentido. Para você ver, vamos supor a Europa. A Europa, a maior parte tem uma visão só. É fazer lockdown, é fazer quarentena, aplicar multas para quem desobedecer, pagar o auxílio emergencial, botar todo mundo dentro de casa, ter o horário, tal estabelecimento fechar. Todos estão unânimes nesse sentido. E as pessoas que estão ouvindo também estão nesse sentido. O povo está concordando, a sua maioria, o povo está concordando e os líderes também estão em concordância. Eles vão chegar onde eles querem ou não? Vão conseguir controlar a pandemia ou não? Vão conseguir. Se o povo e as autoridades e todos concordarem que a saída é essa, eles conseguem controlar, eles conseguem chegar no objetivo e Deus lá do céu vai ajudar.
Mas vamos supor que tem um país que não quer saber de lockdown, que não quer saber de máscara, um país que não aceita quarentena, e tanto o povo não aceita, quanto as autoridades também não aceitam. E eles não ligam se vai ter morte. Eles deixam que morra, o importante é a economia, o importante é não fechar. Eles vão chegar no objetivo deles? Vão. Vai se morrer muita gente ali, depois que morrer todo mundo não tem quem morra mais. O vírus vai ficar lá incubado e que se resolva. E é o que eles querem. Agora, em um país que parte das pessoas concordam com a quarentena, concordam com as máscaras, concordam que tem que ser feita. Uma parte concorda, mas a outra parte não concorda. Para onde vai? Vão chegar a controlar a pandemia ou vão morrer muita gente? Você entendeu? Metade acha que tem, a outra metade acha que não. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Onde que vai ficar perdido? Vai ficar politicamente perdido, vai ficar politicamente desorientado, não sabe para onde vai. Muitos vão desistir no meio do caminho, como no Brasil, parte fala uma coisa, outra parte fala outra. O que foi acontecendo? Ministros da saúde foram desistindo no meio do caminho, o ministro da justiça desistiu no meio do caminho, outros ministros desistiram, até da educação foi obrigado a sair. Então, na TV se dá uma notícia, lá no outro se dá outra, e num lugar faz, no outro não faz, e onde vai chegar? Não vai chegar em lugar nenhum. Vai ficar não vai ter... Ninguém sabe para onde vai para isso, entendeu? Agora, se todos concordam que não, pronto, vai morrer todo mundo, que morra, quem tem que morrer, que vive quem tem que viver. Mas todos estiveram em unanimidade, todos concordaram? Não. Agora, se um país, todos concordaram que tem que ser, vão conseguir chegar no seu objetivo. Agora, num lugar onde tem pessoas divididas, simplesmente não chega a lugar nenhum. Simplesmente não chega a lugar nenhum. É isso que eu estou dizendo. E o propósito de Deus é da mesma forma. O propósito do Senhor é da mesma forma. Todos têm que estar unânimes sobre o tema proposto. O som tem que ser claro. Então, tanto para a vida pessoal, a tua oração tem que ser clara diante do Senhor e de coração. E Deus vai cumprir o propósito. Agora, tanto a uma igreja que abre um tema, tem que ser seguido aquele tema, do início até o fim. Que Deus vai entender que realmente o propósito é forte. Você vai ver que até o fim do culto Deus responde com fogo. Deus responde com aquele propósito que foi pedido. É isso que eu estou dizendo. A objetividade unânime em um propósito com Deus. Agora eu quero entrar em oração, quero orar. Isso, olha, vamos ler os comentários. Caetano 4518. Tem que ter comunhão. Olha, o pessoal já está no mistério aí com Deus. Estão na mesma fiação que eu aí. Tem que ter comunhão. Ele pode dar opinião. Se você acha que o pregador tem que pregar o tema ou se não tem que pregar. Eu digo, se ele não pregar o tema, se ele mudar de assunto, eu já falei para você, já sai do propósito. Mas você acha que o pregador pode mudar o propósito que a igreja colocou? É muitas pessoas com o seu próprio eu. Tem que ter comunhão. Isso mesmo, não é o que eu prego, não é o que a igreja passou o tema para mim. Não, é o que eu acho que eu tenho que pregar. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Palavra forte. Silveira Marcela. Pastora Iracema Batista. Ah, coisa linda do mundo. É verdade. É verdade. Vamos ver se mais alguém deu alguma opinião aqui. Maravilhosa palavra. Cristina. Deus abençoe, Cristina. Vamos ver se tem alguma... Glória a Deus, estão na mesma fiação. Irmã maravilhosa. Valquíria, lá de Londrina. Irmã maravilhosa. Você também é maravilhosa. Debrinha é minha amiga. Travou. Ô, Debrinha, destrava isso aí, pelo amor de Deus. Forte. Larissa, estamos orando, viu? Estamos orando, abençoada de Deus. Deus abençoe você onde você está aí. Olha aí, o povo tá comentando, o povo tá dizendo amém. Isso é, Larissa, isso é profético e profundo. Deixa de ser nós mesmos e deixa ter o Espírito Santo em nossa vida para nos guiar. Claro, irmãos.
Se o Espírito Santo passou um tema para uma igreja, quem vai ministrar tem que continuar nessa mesma fiação. Não é o que a gente quer. Se o Espírito Santo já deu, é aquilo ali. Eu não tenho que mudar o que o Espírito Santo já propôs. Entendeu? Não é contra o pastor que a gente vai estar, contra a irmã que colocou o tema, é contra o Espírito Santo. Então, glória a Deus, vamos ver se alguém acha que sim, alguém acha que não. Glória a Deus. As pessoas estão falando é verdade, então, glória a Deus. Até onde eu pude ler aqui, depois eu vou ler tudo. Se alguém colocou alguma palavra aqui, amém, já cheguei. Então, irmãos, deixa que seja assim. Deixa que Deus... Vamos resumir? Ana, quando foi orar, a oração dela teve o mesmo sentido que Deus. Deus precisava de um profeta. Ele não precisava de filhos, ele já tinha, mas Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, porque ela já não aguentava mais a humilhação. Eli não precisava de filho. Eli já estava feliz, só que ela estava querendo agradar Eli. Você pensa que Deus não está precisando de nada, irmãos? Às vezes a tua promessa é o que Deus está precisando, sabia? Às vezes a tua promessa é o que Deus está precisando. Às vezes Deus precisa de você num lugar que você tem promessa, porque ali falta profeta. Às vezes essa porta de emprego que Deus te prometeu é porque Deus precisa de um servo dele lá dentro, para consolar alguém que está lá dentro. Já teve porta de emprego que Deus abriu para mim e que eu ficava falando de Jesus e cantando enquanto eu fazia os lanchinhos, e quando eu via as meninas que trabalhavam comigo estavam chorando. E a menina não era crente e ela falava assim, quando você começou a cantar aquele hino, uma lágrima para Deus é uma frase. Eu comecei a cantar do nada, que só Deus tem o poder de interpretar. A menina que trabalhava comigo dentro da cafeteria lá em Araraquara, ela começou a chorar. E ela nunca mais esqueceu desse hino, ela só falava desse louvor. Às vezes a porta de emprego que Deus te prometeu é porque lá dentro desse emprego você vai ser usado pelo Senhor e Ele precisa de alguém lá. Às vezes esse carro que Deus te prometeu é porque Deus precisa te dar um carro, porque você vai para um lugar com esse carro e lá você vai ajudar pessoas com esse carro. Vai carregar cesta básica com esse carro. Vai carregar alguém, um doente para a igreja, vai levar pessoas afastar. Alguma coisa que esse carro, Deus vai ter um mistério para você. Às vezes Deus te prometeu uma casa. É porque ali tem uma vizinhança que espera ali a sua oração. Porque aonde tem um filho de Deus, quilômetros ali em volta estão protegidos pelos anjos. E às vezes a sua presença ali vai mudar a vida de alguém. Você entende? Às vezes a tua promessa é a necessidade de Deus no momento. E Deus já te promete porque precisa de você. Então, Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. E quando ela vai orar, ela começa a falar, eu quero um filho. E só podia ser sacerdote quem era homens. As mulheres naquele tempo não podiam ser sacerdotisas, apesar delas naquele tempo eram líderes, como Débora foi líder de Israel, foi juíza de Israel. E a Bíblia também tem mulheres que tinha uma chamada forte no Espírito Santo, mas naquele tempo era somente os sacerdotes varões que podiam exercer o ministério, e Deus precisava de um sacerdote e de um profeta. E Ana vai lá e pede exatamente um varão, especifica o que faria com esse varão. Deus, eu acho que não era nem pelo sexo masculino ou feminino, nem quero ser ideológica agora, não foi nem o sexo do menino, se era macho ou fêmea, como diz a Bíblia. Mas foi quando ela falou, Senhor, eu entregarei essa criança no teu templo todos os dias da vida dele. Quando ela falou isso, que entregaria aquela criança, que seria um milagre de Deus,
filho do mistério, que ela entregaria aquela criança para todos os dias servir no templo, Deus faria exatamente de uma pessoa assim que eu estou precisando dentro do meu templo. Quando ela fala que iria entregar a ele, era o que Deus estava precisando de uma pessoa para ser profeta naquele tempo. Para ungir reis, para levar o povo para a guerra, para levar o povo para a luta, para guiar o povo para frente. E quando ela ora, o filho que o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Ele fala, ô minha filha Ana, ô minha filha Caetana, ô minha filha Valquíria, ô minha filha Tatiane, ô minha filha Larissa, ô meu filho Renan, ô minha filha Marcela, minha filha Débora, todos os filhos que estão entrando aqui, meu filho Reginaldo e todos que estão... Meu filho, era isso que você estava pedindo, que eu estava precisando, meu filho. Foi quando você orou de coração... Era isso mesmo, o teu pedido bateu com o meu. Então espera aí que eu já tô te dando. Ainda essa noite vai entrar no teu ventre. Ainda essa noite entra na tua conta. Ainda nessa noite isso será resolvido. Ainda essa noite eu te dou. Foi ela pedindo de tarde, irmão. De noite ela já estava com a criança no ventre. Porque quando ela resolveu orar de acordo com o Senhor, quando ela resolveu orar de coração, bateu com o que Deus estava precisando na hora. E aí Deus... Então, quando você ora fora da tua vontade, é porque não é a direção de Deus. Mas quando você ora e é o teu coração que está queimando por aquilo, que é aquilo que você vai viver, é aquilo ali, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que está gritando no teu coração é o que vai alegrar o coração de Deus. O que grita na tua alma é a verdade de Deus. Agora o que é estampado, o que é armadura, o que tá fora, o que não vem de você não vem, o que vem de você o que não vem de você não insiste. É só armadura para te fazer parar. Glória a Deus. Então vamos orar. E que nossa oração entre de acordo com o Senhor. E que o Espírito Santo, através dessa palavra, possa dar orientação para pessoas que achavam que não tinha nada a ver. Ah, não, deixa que o pregador pregue o que quer. Não, não vai pregar o que quer. Vai pregar o que o Espírito Santo deu. O que o Espírito Santo quer daquela igreja. Amém? E quando Deus colocar um propósito numa igreja, siga esse propósito. Sabe por que posso te falar? Sabe por que tem igreja que abre campanha de cura, mas você não vê nem falar do assunto de cura no culto? Não sai ninguém curado? Porque as pessoas até têm coragem de pôr o tema. Pôr o tema é fácil, difícil é seguir. A pessoa pode até pôr um tema, mas na hora que está lá ministrando, na hora que está lá no culto, não tem coragem de ministrar a cura. Não tem coragem. Quando olha aquela pessoa com aquele tumorzão, com aquele câncer, quando olha a pessoa lá com aquele problema no estômago, quando olha a pessoa lá cheio de pedra no rim, quando olha aquela pessoa doente, ou na cadeira de roda aí já é culto de maravilhas e milagres, quando ele volta para trás, porque não tem coragem de ministrar o milagre. Não temos coragem de mandar o paralítico levantar. A gente até põe o tema, mas a gente às vezes tem medo de ministrar ele. E se não curar? E se não sair andando? Isso aí não é fé. Isso não é propósito. E os tímidos não herdarão o reino do céu. Então, irmãos, a gente põe o tema cura, na hora H a gente fica com medo de ministrar a cura, porque a gente pergunta, será? E se? Não somos nós quem curamos, é Jesus quem cura. Mas é preciso crer, é preciso estar no propósito. Se o culto é de cura, vai, põe azeite na sua mão e vai orar sobre as pessoas.
e vai impor a mão. Se o culto é de cura, vai ministrar a cura. Se é câncer, ministra a cura do câncer. Se é AIDS, cura. O milagre ministra a cura. Você vai ver o tanto de testemunho, coloca um hino de cura, às vezes vai estar soltando louvor, a pessoa já vai estar curada porque ela está ali doente, o propósito é para Deus curar, oraram para curar, vai tocar o hino de cura, as pessoas vão ser curadas no louvor, e na hora de ministrar, na hora de fazer oração, vai nas pessoas orar. Às vezes você pode não estar com o microfone na mão, mas Deus falou assim para você, vai lá e põe a mão na irmã fulana, no irmão ciclano, ora nele que eu vou curar, você tem que ir lá e pôr a mão porque o culto é de cura. Mas se o culto é de cura e está pregando avivamento, pelo amor de Deus, irmãos, é para curar, não é para falar língua estranha. Espírito Santo de Deus, ordena nossos caminhos e ordena nossos passos. Oh, glória a Deus. Tua palavra diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso para cumprir o fim que desejamos. Senhor, visita o desejo do coração dessa pessoa. A tua palavra diz, agrada ao Senhor e Ele realizará o desejo do coração. Visita o desejo do coração nessa hora, Pai. E ver o que essa pessoa tem desejado dentro da Mandokomanaga Subicantarabadai, uma mudança na sua vida. Essa pessoa quer uma mudança na sua vida. Pessoas que vão ver aqui que exatamente na hora da ministração sentiram pontadas, agulhadas e dores. E essa pessoa ora por a cura de uma pessoa. Essa pessoa até entra nos cultos e sai dos cultos, mas não é curado. Mas nessa hora unimos nossa oração e dizemos, Senhor, ordena a bênção sobre nossa vida. Ordena a bênção sobre a tua igreja. Eu acredito que essa mensagem chegará para as pessoas certas, que irão seguir o ritmo do teu espírito, as passadas do teu espírito. Entra com a mudança, entra com o propósito. Oh, rabada canta, labraçai, decanta, labrachebe. Abençoa esta pessoa que está me ouvindo, que ela não tenha coragem, que ela tenha coragem de ser realmente o que ela nasceu para ser. Que ela tenha coragem realmente de viver o que o Senhor tem para ela. E que nós não venhamos a ser tímidos, que nós não venhamos a nos acovardar. Quando o propósito do Senhor estiver diante de nós, nós não venhamos recuar. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa vida, para que no interior dela, os desejos que há no coração dela se cumpram para a glória e honra do seu nome. Como Ana tinha um desejo no coração e o Senhor realizou. Assim também, Senhor, o desejo do coração dessa pessoa, que está estabilizado, que tudo está plano na sua vida, tudo venha a ser mudado na sua vida, que venha essa mudança. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a bênção e a glória do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua vida. E não esqueça, se for preciso mudar o pensamento e mudar o propósito, mude. Mas que você esteja de acordo com o Senhor e que Ele entenda realmente qual é o seu desejo. Então, ore, exponha, viva e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.